Existe fórmula mágica na esquizofrenia? Olá, tudo bem? Eu sou a psicóloga Daniela da Silva e no vídeo de hoje eu quero falar para você um pouquinho mais sobre uma crença que muitas pessoas não falam diretamente, mas é o que a gente percebe, tá? Que as pessoas, às vezes, quando estão encontrando, estão descobrindo a esquizofrenia, elas buscam uma saída milagrosa, como a gente diz, a fórmula mágica, tá? Ah, então meu familiar, como que ele vai se curar? O que que eu faço exatamente? Qual o remédio? Certo? Como se fosse assim também tudo muito fácil. E infelizmente não é, gente, tá? Não existe uma fórmula mágica na esquizofrenia. Não existe um medicamento assim, esse aqui vai curar. Não, infelizmente não. Por isso que eu falo tanto aqui que a esquizofrenia é uma caixinha de surpresas, que cada caso é um caso, que depende de uma série de fatores, porque nada é igual. Não existe aquela receita de bolo que dá para seguir assim. A esquizofrenia vai tratar fazer assim, assim, assim. Não. Infelizmente, ela é uma síndrome, por isso que tem às vezes questões de depressão, bipolar, toque, sabe? Outras questões junto. E, além disso, tem a personalidade da pessoa, tem toda a convivência familiar, o ambiente, então uma série de fatores que afeta a esquizofrenia. E aí as pessoas procuram muito assim, mas o que eu faço com o remédio? Eu sei, eu entendo que é aquele momento que tu tá recém entrando em contato, que tu tá agoniado, mas é preciso também você entender que não existe, infelizmente, não existe essa fórmula mágica, tá? E até hoje não se encontrou a cura para a esquizofrenia. O que a gente encontra é a estabilização, ou seja, com o tratamento o paciente vai se manter estável, não vai, geralmente não se tem crises, tá? Salvo lá um caso que outro. Então ele começa a estabilizar e começa a se manter naquele bem, né? Estável, não tem crises, tomando as medicações, fazendo os tratamentos corretamente, certo? Mas cura ainda não. E aí o que o familiar, o cuidador precisa entender é que ele vai ter que reconhecer aquele familiar como outro, ele não é mais o mesmo do antes, do passado. Então ele vai ter que aceitar aquele familiar como ele é. Ele vai ter que olhar para daqui para frente, não o que já passou. Esse é o caminho, não existe assim uma regra. O que que tu fez para dar? Claro, a gente segue, a gente troca estratégias, principalmente em grupos, porque às vezes o que funciona para um, funciona para o outro. Mas não necessariamente, que isso é 100% de certo que vai funcionar. Não. Exatamente, porque cada um tem a sua individualidade, uns são mais graves, outros não, tá, gente? Então é um eterno aprendizado, vamos dizer, na esquizofrenia. É preciso o medicamento, certo? Sem a medicação não dá. E aí os outros atendimentos, terapia, grupos, alguma atividade, terapia ocupacional, alguma coisa que vá ajudar esse paciente a se reintegrar, tá? Mas não fiquem também imaginando que existe uma fórmula, existe um jeito assim, porque aí tu só tá te alimentando, só tá te frustrando quando tu descobrir que não tem. E isso acaba desanimando. Então a minha dica para vocês é viver um dia após o outro. Vive agora com teu familiar. Não fica pensando também vivendo de passado ou vivendo como angustiado como será o futuro. Vive agora com teu familiar. Tá? Vai fazendo os tratamentos agora, a gente vai encontrando formas de adaptar, de entender o familiar, tá? Exatamente porque não existe essa fórmula mágica, certo? Então esse era o meu recado para vocês hoje, para vocês viverem o agora, viver o momento atual com o teu familiar e sempre buscando se informar, informações sobre tratamentos, sobre como lidar com a esquizofrenia, porque essa é a melhor maneira de ajudar o seu familiar, tá certo? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!